Bom dia, que bom mais uma vez estar com vocês, compartilhando este momento de palavra, momento em que Deus fala aos nossos corações. É com muita alegria que eu estou aqui novamente com vocês. Hoje eu queria falar mais uma vez sobre um texto de Paulo, está lá em Filipenses, no capítulo 4, do versículo 10 ao versículo 14. A palavra de Deus diz assim: Alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Apesar disso, vocês fizeram bem em participar das minhas tribulações. Tudo posso naquele que me fortalece. Mas apesar disso, vocês fizeram bem em participar de minhas tribulações. Paulo era um cara forte, era um cara determinado, era um cara que tinha uma missão e era um cara que não procrastinava, um cara que não deixava para depois. Ele ia e fazia. Paulo não é uma pessoa que a gente olhe e fala que precisava de ajuda. Pelo menos as minhas leituras, a visão que eu tenho de Paulo é de que Paulo era alguém muito independente e, ao contrário de pedir ajuda, ele era o cara que ajudava. Ele é o cara que estava disposto a enfrentar qualquer estrada, qualquer situação para ir pregar o evangelho do Senhor. Mas Paulo era um homem como eu, como você, era uma pessoa, e ele também tinha suas necessidades. Ele também tinha suas fraquezas, como diz o espinho na carne, aqueles que conhecem a história de Paulo. Paulo passava fome, sentia sede, e muitas vezes ele não tinha o dinheiro para resolver o seu problema. E então Paulo, como todo mundo, ele precisava se adaptar às suas situações. E nem sempre eram situações confortáveis, situações boas. Então, nesse texto em específico, Paulo recebe uma oferta, das igrejas aqui de Filipe. E ele manda um texto, manda uma carta agradecendo a oferta que eles enviaram. Agradece o carinho deles, agradece por eles se interessarem pelo seu ministério, por eles se interessarem por ele. Cuidado. Paulo estava sendo cuidado, ou pelo menos estava se sentindo cuidado. As pessoas que são muito fortes, as pessoas que são muito desbravadoras, as pessoas que são muito contundentes, muitas vezes nós esquecemos que elas também precisam ser cuidadas. Porque todos nós precisamos ser cuidados. Uns se permitem mais, outros se permitem menos. Uns querem mais, outros querem menos. Isso depende do dia a dia, isso depende das suas realidades, isso depende de como eles foram criados e como eles foram educados. Há várias variáveis nisso, mas todos nós precisamos ser cuidados. Nós sabemos que somos cuidados por Deus. Aqueles que já entregaram o seu coração ao Senhor sabem do que eu estou falando. Deus, Ele cuida de nós.
E nós temos certeza disso. E muitas vezes nós temos tanta certeza que Ele cuida de nós e que Ele cuida do outro, que nós deixamos de fazer a nossa parte no cuidado ao próximo. Principalmente quando as pessoas são independentes, como Paulo era. É claro que há duas lições aqui importantes para ser aprendida. Paulo diz que tudo posso naquele que me fortalece. Ou seja, dentro das suas possibilidades, Paulo sabia que Deus provia na sua necessidade. E essa é uma lição importante que nós precisamos ter com Paulo. De que Deus ele não nos abandona, de que Deus cuida de nós e de que nós temos certeza do porquê tudo nós podemos, porque Ele nos fortalece. Então, nos alegrarmos com pouco ou nos alegrarmos com muito, nos alegrarmos na fome ou nos alegrarmos na fartura, nos alegrarmos nos dias bons e nos alegrarmos nos dias maus, Paulo nos ensina que tudo podemos naquele que nos fortalece. Uma lição importante. Mas outra lição importante é o cuidado que a igreja teve com Paulo. Uma igreja que Paulo sabia que estava com ele, né? Ele diz que de fato vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade de demonstrá-lo no final do versículo 10. Paulo sabe que eles oravam por ele. Paulo sabe que eles tinham interesse no seu ministério, mas não demonstravam esse amor. E no final desse texto, no versículo 14, ele fala que eles fizeram bem em participar das suas tribulações. Foi importante para Paulo. Mesmo Paulo sabendo que Deus cuida dele, mesmo Paulo tendo forças para se alegrar na fome, na fartura, foi importante para Paulo saber que eles estavam cuidando dele. De quem você tem cuidado? A gente, hoje em dia, principalmente nos tempos de hoje, tem se preocupado em quem cuida de nós. Quem cuida de nós? Quem está à disposição de cuidar de nós, quem está ao nosso lado. Outro dia eu ouvi de um irmão muito querido, e eu não estou acusando ele de nada, não estou criticando ele de nada, porque eu entendo a sua necessidade, a sua dor, mas ele estava chateado, porque ele é liderança em uma igreja e houve um problema muito sério na sua família. Ele precisou se afastar da liderança, ele precisou se afastar da igreja, e porque não teve outro jeito dele lidar com a situação. E ele estava chateado porque algumas famílias que ele tinha como importantes para ele, na caminhada dele, não ligaram para ele, não cuidaram dele. Ele era um cara que estava à frente, que cuidava dos outros, é um cara forte, independente, assim como Paulo. Mas na hora da sua aflição, na hora da sua dor, na hora da sua necessidade, as pessoas não foram recíprocas. As pessoas não cuidaram dele. E isso machucou o seu coração. Isso magoou o seu coração. Isso eu ouvi há pouco tempo de um amigo, mas eu já ouvi outras vezes de outras pessoas. Eu não vou mais à igreja, eu não vou mais àquele lugar, porque eu não fui mais, as pessoas não me ligaram, as pessoas não cuidaram de mim, não se interessaram, eu não fiz falta para ninguém. Então, o cuidado que nós, como corpo, que nós como igreja precisamos ter com os outros é importante. Por mais que eles sejam fortes, por mais que eles sejam crentes, por mais que eles conheçam da palavra, as pessoas precisam ser cuidadas e precisam saber que são cuidadas.
Então você pegar o seu WhatsApp, mandar uma mensagem, você pegar o seu telefone, fazer uma ligação, é importante. Você orar pela pessoa é importante, mas ela saber que você está orando por ela também é importante. Também é demonstração de carinho, também é demonstração de cuidado. Não é que você está se valorizando ou se mostrando, não. Mas é a pessoa saber que ela está sendo valorizada por você, que ela está sendo cuidada por você. Eu gostaria de deixar esse ponto para nós, igreja, para nós, corpo de Cristo, que muitas vezes caminhamos e lutamos as nossas lutas, os nossos caminhos, e esquecemos que estamos cercados de pessoas que, além de nós, também precisam ser cuidadas. Eu sei que o dia a dia é turbulento, eu sei que o dia a dia nos causa falta de fôlego, cansaço, mas tudo posso naquele que me fortalece. Ele vai te dar um tempo para que você também cuide daqueles que estão caminhando junto com você, daqueles que estão ao seu lado. Então, não é só a liderança que precisa cuidar de você, mas você precisa cuidar da sua liderança também. Nós somos servos do Cristo, aquele que não pecou, mas morreu pelos nossos pecados, aquele que era rei, mas veio para servir, aquele que tinha todo o tempo, mas deu o seu tempo para nós, em favor de nós. Então, que nós possamos seguir esse exemplo de serviço, de cuidado e de entrega do nosso tempo àqueles a quem Ele entregou a sua vida por amor. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu caminhar, que Deus abençoe o seu ministério, que Deus abençoe a sua igreja, que Deus abençoe a sua liderança, que você seja uma pessoa bem cuidada e que você possa cuidar bem das outras pessoas. Amém? É isso, família. Deus abençoe vocês. Todos os vídeos que nós já gravamos, nós te convidamos a sentar em volta da mesa. E a mesa que eu convido você a sentar é essa aqui que eu estou sentado. É com grande alegria que eu faço esse convite para você. E com grande esperança que o Espírito Santo toque no seu coração. Você que está aqui ao redor da nossa igreja, você que está em casa, mesmo que seja um pouco longe, mas sentir o desejo no seu coração de estar junto conosco, nós estamos na rua Nelson Antônio Campanelli, número 290, no Jardim Tremembé. Os nossos cultos acontecem domingo às 10 horas da manhã e você e sua família estão convidados a estar conosco aqui. Vem, que o Senhor possa cuidar de você e que o Espírito Santo de Deus possa guiar os seus passos. Esperamos você sentado aqui junto conosco. Tchau, tchau.